No dia 12 de junho, semana passada, aconteceu um evento da construção civil lá em Curitiba, que teve a participação dos 3 estados do sul, dos 3 governadores, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior do Paraná e o nosso governador Jorginho Melo. Durante uma fala, Jorginho Melo disse: temos 2 candidatos à presidência da República aqui, Ratinho e Eduardo Leite. Daqui a pouco, se o negócio não funcionar muito bem lá em cima, ou lá para cima, nós passamos uma trena para o lado de cá e fazemos o Sul é nosso país, né? Aos risos ele fez essa brincadeira. Isso foi no dia 12 de junho. Na última terça-feira, dia 17, o Jorginho Melo fez uma publicação na sua rede social onde ele colocou o seguinte: o nosso problema não é com os outros estados, é com a política de manutenção da pobreza. Nosso dinheiro vai para Brasília e volta em migalhas. Aqui em Santa Catarina volta 10% do que mandamos. É justo que os mais ricos ajudem os mais pobres, mas se isso estivesse ajudando os estados mais pobres, tudo bem. O que vemos é que as regiões que mais precisam seguem abandonadas, disse Jorginho Melo, que publicou na rede social essa fala e disse que, rapaz, fui brincar de colocar uma trena para tornar o Sul um país e a polêmica se instalou. Ele escreveu no antigo Twitter. E depois continuou com essa fala. Bom, está aqui o Celso Deutscher, um brusquense, uma pessoa de fora da nossa cidade, mas já está radicado em Brusque há muito tempo, já é um brusquense como todos nós aqui desta mesa, e sempre defendeu a separação dos 3 estados do sul do restante da federação e assim a criação de um novo país. Bom dia, Celso. Bom dia, Dirley, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, Valdomiro, Rodrigo e o Felipe. Assim, ó, tu sabe que o governador, ele é governador porque ele é político, ele tem obrigações políticas e muitas vezes ele toca certas feridas justamente para levantar o debate. Ele precisa estar no debate, né? O Jorginho Melo, no passado, lá atrás, ele inclusive já votou pautas nossas. Ele sabe, ele conhece muito bem as nossas pautas, conhece o nosso trabalho, conhece o trabalho de todos nós que em 1992 fundamos o movimento Sou Meu País. Veja, o que ele disse na verdade é um desabafo, vamos lá, ele brincou e tal, mas no fundo tem que achar maneiras de você dizer certas coisas que não são ditas. Essa questão da tributária, ela é um dos problemas, mas nós temos outros também enormes que refletem diretamente na questão tributária. Por exemplo, a hora que tu tá lá, reúne o Congresso Nacional para dividir o bolo tributário, que hoje em dia eles fazem até com emenda fantasma lá, que a gente não sabe nem para que é aquelas porcaria daquelas emendas. Você tem um número de deputados de uma determinada região que eles são unidos, eles se unem para repartir o bolo e pegar o máximo possível para eles. O que acontece? Quando nós aqui do Sul fizemos isso, aí dizem que nós somos orgulhosos, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Nos acusam de uma série de coisas. Mas veja, você produzir riqueza e receber pobreza de volta, isso é um absurdo, cara. E Santa Catarina, principalmente Santa Catarina e o sul do Brasil, tem recebido ao longo das décadas uma miséria de retorno tributário. Veja, o nosso prefeito aqui, o André, ele tem que ir a Brasília de pirizinho na mão, pedir para nós, sabe, verba para fazer asfalto em rua, cara. Sendo que nós já pagamos isso, pagamos aquilo, pagamos tudo para ser feito. Quando nós queremos um calçamento ali no nosso bairro, nós temos que unir os moradores e pagar pelo negócio que nós já pagamos. Tudo isso daí, quando você arrecada e concentra lá em Brasília, você acaba
empobrecendo as pessoas aqui, porque você tirou um dinheiro do bolso dela para pagar uma coisa que ela não recebe de volta. O que o Jorginho disse claramente, e aí está a questão, né? E eu não sou um partidário dele, nunca me considerei partidário dele, né? Mas eu tenho que concordar com ele de que é um absurdo nós mandarmos R$100 lá para cima e receber 10 de volta. Poxa, pelo menos 50 então, para que a gente possa trabalhar. E aí, Dirley, vem outras questões que é importante nós falarmos, que é, por exemplo, representação parlamentar. Como que você senta numa mesa que a maioria dos que estão sentados na mesa para fazer a repartição do bolo tributário, tem caras ali que se elegeram com 6 mil votos. Enquanto o meu deputado federal precisa 185 mil votos para se eleger. Aí esse meu deputado federal senta ali, ele vale um voto. O outro que recebeu 6 mil votos, senta ali, vale um voto. Isso acontece no Senado, pior ainda, né? Porque aí no Senado são 2 senadores ou 3 no máximo lá. Eu tenho um número aqui, até peguei o celular aqui para mostrar esse número. Por exemplo, o senador, vamos pegar um exemplo aqui. E peguei o exemplo do Álvaro Dias, que era um cara bem conhecido. Ele precisou de 4.141.848 votos para se eleger senador. Enquanto um outro deputado lá, um outro senador lá, precisou, na verdade, de 149 mil votos. Ele tem atrás dele 149 brasileiros. O meu, para aquele voto, o único voto que ele dá, ele tem 4 milhões de brasileiros. Não importa de onde ele é. Então você tem uma representação parlamentar totalmente distorcida, né? Tem um caso aqui, por exemplo, ó, do Carlos Andrade, que é um deputado lá da Roraima. Se elegeu deputado federal com 6.733 votos. Enquanto o Amin, nosso deputado aqui, precisou 229.668 votos. E quando os dois sentam numa mesa ou votam qualquer coisa no Congresso, eles estão valendo um único voto. Nos últimos 10 anos, o Sul inteiro o Sul inteiro arrecadou 2.248.369. Nós temos esse número lá no site do Movimento Sul é Meu País. Nem vou dar tudo. Retornou para nós, dos 2 trilhões, 491 bilhões. Ou seja, Brasília roubou de nós aqui 1,7 trilhão de real. 1,7 trilhão de real. Nós compraríamos com essa grana Singapura, nós compraríamos o Chile para nós com esse dinheiro. O Chile. Veja, nós temos uma série de países no mundo que esse dinheiro aqui não dá o PIB per capita dos caras, o PIB geral dos caras. E isso tudo foi surrupiado aqui do Sul e não volta mais. Então, tu tem que dizer, tá certo que o seu Jorginho Melo tem razão. Ele tem que gritar isso mesmo. E a coisa vai piorar. E ele sabe disso que vai piorar. E sou claro em dizer, não sou um partidário dele, mas ele sabe que vai piorar agora em janeiro, quando vai ser concentrado tudo em Brasília, até IPTU e o escambau, vai tudo para lá. Quer lugarzinho para ter gente mais incompetente para lidar com dinheiro público? Aqui, pelo menos, nós poderíamos até ir ali na Câmara de Vereadores e, me desculpa, nós podemos até tocar fogo naquele troço, porque nós estamos aqui perto, dá para ir até a pé. Agora, quem vai a Brasília, quem vai lá reivindicar que o bolo tributário seja melhor distribuído? Ninguém. Então, veja, Brasília já foi feito naquele fim de mundo lá exatamente para isso, para que ninguém possa ir para lá reivindicar os seus direitos. Isso está claro para nós, né? Quando nós pertencíamos a Portugal, nós estávamos melhor representados do que nesse momento, porque lá pelo menos Portugal levava 1/5 da nossa riqueza. Aqui hoje leva bem mais, né? Leva 53%, rapaz. Agora, com todos esses impostos municipais, nós vamos chegar a quase 60% da arrecadação. Vai tudo para Brasília e um comitê, que deve ser de ilustres, né? Vai distribuir esse dinheiro. Tu imagina
nós ficar à mercê de um bando de burocrata, um bando de imbecil lá em Brasília para dizer assim, não, agora Brusque precisa disso, a ponte e tal, que o cara nunca nem viu falar que existe um rio aqui, vai receber verba para fazer uma ponte. Entende? Quer dizer, nós estamos entregando toda a nossa riqueza, aquilo que nós suamos a camisa aqui para produzir, para um bando de burocrata lá em Brasília decidir os destinos de cada um das cidades do Brasil. Ô Celso, deixa eu te interromper e fazer dentro dessa tua reflexão, me perdoe. Por que não avança? Porque se você perguntar para a classe política, todo mundo entende que deve-se ter menos Brasília e mais os municípios, mais os estados. Não vou nem falar do governo atual, que é um governo que defende justamente o contrário, que você concentre tudo em Brasília. Mas nós tivemos um governo anterior que foi um governo mais liberal e se há uma ideia de que isso aconteça, e você tem a classe política, pelo menos do discurso, também defendendo isso, por que isso não acontece? Por que isso não avança? Não avança porque todos eles têm interesses, tá, Valdomiro? Os interesses lá em Brasília. Por que não avança certas pautas contra o Supremo Tribunal Federal? Para nós dar um exemplo bem bobo. Por que os caras vão nos microfones das rádios lá no Congresso, grito, mas chega uma hora todo mundo baixa a bola? Porque tem rabo preso, tá lá, tá tudo certo. 86% desse Congresso Nacional tá com problema na justiça. 86%. Quer dizer, 86% dos deputados federais nossos hoje têm o rabo preso com a justiça. Se eles botar para quebrar, estão lascados. Tem muito poucos. E isso na direita e na esquerda. Sim. Tá? Nós estamos vendo aí todo dia. Não tem ideologia, né? Gente da direita também indo para cadeia, roubo de dinheiro público, uma série de questões aí que a gente tem, né? E gente da esquerda. A classe política, ela é uma classe que ela se autoprotege. Tu viu agora esses dias o Nicolas aí votando lá com o Lula, né? O filho do Bolsonaro votando com o Lula, né? Porque chega uma hora que esse povo aí, eles têm que se autoproteger, porque senão vai todo mundo pro ralo. Claro, isso a gente pode dizer a grosso modo. Existe, claro, as ideologias que estão aí balanceadas aí em duas, que é um absurdo para um país, né? Nenhum país sobrevive com dois lados. Pô. Nós tem que ter o direito das pessoas dizer, não, eu não sou nem de um nem de outro. Acabou, cara. E aí vem conversinha de isentão, de não sei o quê, uns papos furados aí. Não, poxa, eu posso ter o direito de votar nesse ou naquele, eu posso ter o direito de não votar em nenhum e acabou. E não tem que ficar com a consciência pesada, porque eu não votei no bandido de cá ou no bandido de cá. Vou votar nulo, vou fazer qualquer coisa, não vou votar, né? E no Brasil criou-se esse problema aí, acho que vai durar mais algum tempo. Mas sabe, o Valdomiro, nesse sentido, a classe política ela tem se unido muito para defender o sistema. Tanto que nós temos aí, como é que um absurdo desse de concentrar todos os recursos lá em Brasília passou? Porque essa gente votou. Houve quem votou nesse tipo de concentração de poder. E o movimento, ele é, na verdade, o movimento O Sul é Meu País, né, que hoje nós temos o nosso presidente, é o Dr. Ivan Feloniuk, lá do Rio Grande do Sul. O movimento O Sul é Meu País, ele é um grito de alerta. Né? Eu quero que um burocrata daquele lá de Brasília venha aqui em Brusque, vá ali na rua e pergunta para as pessoas, só vai e pergunta. Eu duvido que se 10 pessoas que ele perguntar, se 8 ou 9 não apoiam a nossa tese. O caráter do movimento, ele é especificamente de gestão, de divisão de recursos, porque me parece que esse movimento, ele não tem um caráter religioso, nem étnico, ele é um movimento puramente econômico, é isso? Ele é econômico, né? E também nós sempre dizemos assim. Qual é o caráter principal do movimento, afinal, do teu ponto de vista? O nosso maior problema é a questão econômica tributária. Tá, então é a questão financeira. Esse é o nosso maior problema. E por que não se, até hoje, eu já conversei isso contigo, já debati isso contigo, inclusive fora do ar, por que não se buscou, junto a esses deputados do Sul, né? Inclusive de São Paulo, que já tiveram interesse nisso, que é a maior capital, que o São Paulo é um país, né? Esse é um país pela economia. Exatamente. Por que nunca se buscou uma espécie de autonomia, autonomia econômica,
Já que se você somar o número de deputados do Sul, do Sudeste, e aí eu falo ali, incluir Minas Gerais e Rio de Janeiro e tal, São Paulo. Se você colocar esses deputados aí, você consegue mudar a Constituição. Por que não se tem esse movimento para buscar autonomia e não a separação? Ou a separação seria uma espécie de barganha para conseguir autonomia? Há uma possibilidade. Veja, São Paulo, mais do que ninguém, é o estado mais explorado da União. Hoje eles recebem em torno de 2 a 3% do que eles enviam para Brasília. E não grito. É aquele boi que, sabe, aquele bode que morre e não berra. Nós somos mais espalhafatosos, nós berramos, cara, nós berramos e não é de hoje. Em 1554 já tinha um cara berrando, fazendo isso, chamado Cacique Guairacá, lá no Paraná. Montou um exército de 80 mil homens em 1554 para combater a concentração de poder lá em Lisboa. Veja, de lá para cá, quantas revoluções o Sul teve? Revolução Farroupilha, República Catarinense, Guerra do Contestado, Revolução Federalista, tudo, dizendo para eles, cara, para de concentrar poder aí em cima no poder central, porque nós precisamos de autonomia. A Revolução Federalista, quase 10 mil pessoas morreram nessa revolução para ter autonomia. Não era secessão, era autonomia. Tá me entendendo, Dirley? Nós estamos falando de um caminho histórico que nós percorremos para lutar por autonomia. Aí, na Constituição de 88, botaram lá, coisa mais linda, as autonomias estaduais e municipais. Veja, hoje, no papel, nós já temos um federalismo. Já era para estar funcionando. Mas aí o que diz a Constituição sobre os estados não é autonomia, é atribuição, mas a autonomia é diferente. Autonomia. A atribuição. Isso. E veja, o Fernando Henrique, na época dele, ele pegou e municipalizou a educação, municipalizou a saúde, inclusive, e tantos outros. Qual foi o problema? Ele municipalizou o dever da saúde, da educação, etc., e não municipalizou os recursos. Então, o que acontece? O prefeito tem que ir lá para pedir o dinheiro. Não, mas aí já tem o FPM, já tem uma série de outras coisas que o município recebe, que são constitucionalmente já garantidas, só que você tem que estar toda a vida pedindo e prestando conta para eles, até para arrumar qualquer coisa lá dentro da escola. Aí o que acontece? As APPs têm que ir lá e fazer, porque a autonomia, na verdade, ela está no papel, ela não está de fato acontecendo no dia a dia. Então, federação nós já temos. O problema nosso é essa federação funcionar. Ela não funciona por quê? Porque os outros poderes, a grana, aquilo que faz a coisa funcionar, está lá em Brasília. Segundo, nós não temos autonomia para fazer leis. Falava outro dia com os vereadores ali, a gente estava lá fazendo uma visita lá, e conversa vai, conversa vem, eles falam, como é que está o nosso movimento? Eu digo, cara, o nosso movimento está indo devagar, mas está indo devagar por causa de vocês também, porque vocês não se mexem, né? Por quê? Porque vereador está ali basicamente para quê? Para botar nome de rua e para uma outra coisinha. E assim mesmo para nome de rua, eles têm que ver se não fere a Constituição Federal. Isso é um absurdo, cara. Para que nós temos essas câmaras de vereadores? Que muitas, a nossa até que é econômica, mas muitas custam caríssimo. Vai lá em Itapema ver o tamanho da Câmara de Vereadores que os caras têm. Aqui em Itajaí. Tu entra, tu bate em funcionário público para tudo que é canto, né? Porque não é um absurdo, tá lotada de gente. O que acontece? Você tem uma estrutura enorme para decidir alguma coisa que não pode ser decidida, que dependem da Constituição Federal, né? Tu já foi vereador, não fosse, Dirley? Tu sabe que chega uma hora a Comissão de Constituição e Justiça vai chegar e dizer assim, Dirley, a tua ideinha até que é boa, só temos que ver se a Constituição Federal permite. E aí chega ali, bate na trave e acabou. Teu projeto vai pro pau, porque a Constituição Federal não permite. Então, não adianta tu ter autonomia no papel e não ter autonomia na prática. Você tem que ter autonomia na prática. E a autonomia inclui não só o direito de fazer lei e tal, que aliás no Brasil tem lei demais, né? Fazer lei.
também tem que ter o recurso. Não adianta tu ter, a educação é de vocês, se virem. Faz como vocês quiserem. E cadê a grana para nós fazer como? Não, daí vocês têm que falar com a gente aqui em cima. Então isso não funciona. E eu acho que os políticos hoje, eles não têm interesse porque eles estão nesse duto entre nós e Brasília. As emendas fantasmas, essas daí que eles estão fazendo lá e que a direita e a esquerda apoiou, para que é? As emendas do Congresso lá, como é que é o nome disso? Esqueci aí. A emenda impositiva? As emendas impositivas do orçamento secreto. O que é aquilo ali? Aquilo ali é um meio dos políticos mais safados que tem aí no Brasil, deles esconderem o que eles estão fazendo com aquele dinheiro. Por que nós, que pagamos o imposto, não temos direito de ver aquilo ali? Mas nós mandamos, inclusive, o Sou Meu País mandou uma carta, um ofício para o Congresso Nacional solicitando informações sobre emendas parlamentares para o Sul. Eles não deram, que eu teria que fazer um pedido lá para um órgão específico lá para poder ter esse tipo de informação, que é uma informação de segurança nacional, que não sei o que, mas cara, eu duvido que em algum país exista esse tipo de coisa, de emenda que ninguém consegue saber para que é aquela grana, entende? Porque essa grana, ela é pública, então tinha que ser público. Sou Meu País existe há muitos anos, a gente acompanha já há muitos anos os trabalhos de vocês. 33 anos. 33, já fizeram eventos, congressos, né? Simpósio, palestra. O que o movimento tem feito hoje em dia? Nós temos trabalhado muito na questão... Eu falo porque eu não vi mais desses negócios de congresso, mas eu gostaria de saber o que o movimento tem feito hoje em dia. Nós temos trabalhado muito a questão institucional. Certo. Veja, caras como Jorginho Melo têm que ser atingidos pela nossa propaganda. Deputados federais, deputados estaduais, líderes empresariais. Se você for hoje na FACISC em Santa Catarina, como lá no Rio Grande do Sul, você vai ver que desde o presidente até todos os membros, todo mundo sabe de nós, todo mundo tem ideia do que nós defendemos, nós temos documentos específicos para esse grupo, né? Mostrando para eles. Se vocês olharem, até ano passado a Fiesc lançou um vídeo que ali dentro, se tu olhar, ali está a nossa mão, ali aparece as nossas ideias ali, que essas ideias também de autonomia, de federalismo de verdade, de acabar a sangria tributária, de mais retorno para o Estado, de um trabalho forte nessa questão da infraestrutura ferroviária, estrutura das rodovias, dos portos, etc., que é a grande grita da Fiesc hoje, né? Então nós temos trabalhado muito quietinho. Nós já trabalhamos, vocês viram que nós tem aí, inclusive na rádio aí, a gente veio várias vezes aqui, em 2016, 2017, nós fizemos várias manifestações de rua, nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas que votaram numa grande pesquisa de opinião, em 900 e tantos municípios do sul do Brasil, dos 1.100. Hoje nós estamos em mais de 1.000 municípios do sul. Aquela consulta que obviamente foi uma consulta, não foi oficial. Sim. Qual foi o resultado dela? Até 90... quem está dizendo aqui é o nosso amigo Paulo Constantes, que participou daquela consulta e votou sim. 96%, tá aí, tá lá no nosso site oficial, no www.souemeupaís.org. Você acha que se hoje fosse fazer 96% serve sim? Sim. Você acha que hoje, nessa mesa aqui, vamos lá, vocês assim, cada um de nós aí, vamos lá, se fosse fazer uma consulta oficial, né? Agora na próxima eleição de 2026, digamos, se algum deputado fizesse uma lei lá e fizesse uma consulta se gostaria que o Sul se separasse do resto do Brasil, criando outro país ou de autonomia, o que vocês acham que ia dar? Rodrigo, o que você acha que ia dar? Na situação, no clima que está hoje, eu acho que daria acima de 80% sim. Para separação. Daria. Separação. Você, daria. Volodymyr? Com certeza eu daria. Também acho. Daria sim. Eu também acho. Tranquilamente, tá? Eu também Nós penso temos agora, teve um site estadual ali, quase 1 milhão de pessoas, deu 87% favorável, só que o site ele é aberto para o mundo inteiro, então vota, né? O que teve de brasileiro votando ali, 87% favorável. Dá para fazer uma enquete aí no Rádio Revista, aí coloca ali. Bota aí no YouTube. Quem é a ali. favor da separação
Bota assim, ó, se o governo permitisse... Não, coloca direto, não tem que permitir nada, tem que te perguntar se gostaria da separação, coloca ali. Aí, vamos bolar aqui, Valdomiro. Vamos lá. Você é a favor de que o Sul criasse um país? Separasse do Brasil? Isso. Você é a favor que o Sul se separasse do Brasil? Sim ou não? Só coloca ali. Sim ou não? Para ver o que o pessoal vai dizer. Vamos ver o que o pessoal vai dizer. Só para a gente ter uma ideiazinha aí até antes do final da entrevista para saber se o pessoal... Deixa ela depois ali. Depois eu vou pegar esse resultado e vou coloca ali transformar. Interessante, já vejo aqui 2 já dizendo sim aqui, ó. O pessoal vota na enquete ali, tem a enquete que já está disponível lá, tá lá, pergunta, você é a favor que o Sul se separe, corrija ali, ô Felipe, se separe do Brasil. Falar separasse ali. Isso, opa, 17 votos, rapaz, 19 votos, 20 votos, tá bombando, hein? Tá bombando. Poxa. Sim, eu já vou trazer uma parcial, tá? Parcial. A enquete mal entrou no ar e 89% ele concluiu a primeira e deu 20 votos com 89%. É uma pena que teve que concluir para fazer a correção. O pessoal, vou pedir aí que o pessoal vote de novo. Vota de novo aí, pessoal, que houve um pequeno problema ali Voto de novo. Vota de novo ali para demonstra, Adilei, da nossa parte, no meio da população esse sentimento de abandono. Não, e indignação mesmo. Indignação. Com o poder central. E não é só porque a esquerda está lá. Não é questão ideológica, não é questão que estão lá. Quando você escuta um político como Jair Bolsonaro chegar e dizer que quer que o filho dele seja candidato ao Senado em Santa Catarina, é uma falta de respeito com o povo. Não estou falando ideologicamente. É uma falta de respeito com a classe política local. Ora, sem importar um cara de fora que não tem proximidade nenhuma, que o que ele tem é possivelmente uma mudança de domicílio eleitoral. Para ser candidato, não importa se é Jair Bolsonaro, se é Luiz Inácio Lula da Silva, se é João de Souza, se é Maria de Oliveira, não importa. O que importa é que aí eu penso que, independente de ideologia, qualquer um tem que se manifestar e dizer, não é assim. Nós temos gente aqui em Santa Catarina e não precisa ter nascido em Santa Catarina, mas que tenha raiz, que seja daqui, que conheça história. A nossa vida. Que aqui. Construiu uma história, né? Não, que conheça o dia a dia do catarinense. Aqui nessa bancada nós dois somos de fora. Nós temos tempo que estamos aqui. Então, qual é o problema, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Pra gente, porque tem a ver com isso que nós estamos discutindo. Qual é o problema que teria o Matias Kohler em Guabiruba ser candidato a prefeito em Brusque? Eu não vejo problema nenhum, porque Guabiruba e Brusque têm proximidade, né? E daqui a pouco alguém daqui morar em Guabiruba e ser candidato lá. Isso não tem problema. Agora, o cara vem do Rio de Janeiro para ser candidato em Santa Catarina, que aparece aqui a cada 15 dias no ano. Tem casos, né? Caso do Mourão, por exemplo. A mesma coisa, mas o Mourão nasceu no Rio Grande do Sul. Mas tudo bem, mas ele não construiu vida. Não, mas aí ele nasceu. Aí eu acho que ele fez. O caso do Sarney, por exemplo. A família dele é de lá. O caso do Sarney, por exemplo. Ali é outra importação. Ali é outra importação. Foi para Amapá. Mas eu penso como o Rodrigo. Eu nasci no estado do Paraná, mas a minha vida foi construída em Santa Catarina e hoje eu tenho uma popularidade, vou lá para o Paraná me candidatar. Não, eu acho que não. Assim, de maneira artificial. Não. Acho que você tem que ter uma história, você tem que ter construído alguma coisa com aquela terra ali. Eu acho que é muito oportuno. Eu nasci, tem famílias que a pessoa só nasceu. Aí depois ela deixou o bebê para uma questão de respeito, tá? Essa questão aí eu achei um absurdo, falei. Nós temos gente muito boa aqui, da direita, inclusive, né? Gente muito boa. Tem gente boa de todas as facções. Poxa, para esse caso específico, um absurdo querer enfiar de goela abaixo aqui alguém. Tá? E não é só porque é filho do Bolsonaro ou não. Acho que essa não é a análise. A análise é como que um político lá da Casa do Chapéu vem aqui e impõe alguém aqui dentro? Pô, peraí. Tá chamando nós do quê? De um bando de imbecil? Aí eu penso que tem que buscar autonomia mesmo. Tem que buscar. Eu acho que... Como é que tá a enquete aí, meu irmão? Tem pouco. Tem 90% sim e 10% não. Era para ter 99%. Coisa de louco. Mas você que está entrando agora, nós temos uma enquete no canal no YouTube, são 52 votos por enquanto. E desses 52, 89% são a favor da separação do sul do Brasil e 10% não. Se você ainda não votou, vai ali na enquete no chat e vote também, dê a sua opinião. Isso se repete na rua.
Nós já fizemos isso centenas de vezes. Nós vamos para a rua pegar as pessoas assim, laço como diz outro. Tu vai lá e pergunta, o cara tá passando, tu vai lá e pergunta. De cada 10, 9 são favoráveis. O mais importante disso, o que na minha análise isso tá na cabeça das pessoas, tu não precisa nem explicar como é que é a ideia. Todo mundo sabe. E isso é no Sul inteiro, e se tu brincando, hoje até no próprio Brasil, as pessoas têm essa coisa na cabeça. Por isso que na piada do Jorginho Melo, para nós voltar lá ao tema original, ele acabou soltando essa história, porque na verdade não se... a expressão trena é para medir, não é para... Separar, cortar. É que aí ele capitalizou em cima do lema, o Sul é o nosso país, né? Por que esse tema é tão duro e por que essa turma lá da Folha de São Paulo ontem, que debulharam nós, aquela outra empresa americana lá, pegaram lá especialista da Casa do Chapéu para desfazer o movimento, para dizer que nós era racista, que nós era isso, que nós era aquilo. Eu acho que vocês têm que dar graças a Deus que o Jorginho levantou esse assunto e que a imprensa está tratando de um jeito diferente do que se trata aqui. Mas veja. É fato, né? Toda vez que o assunto é levantado, que alguém fala essa expressão, alguém de expressão fala esse lema, o Sul é o meu país, vem toda uma história que os caras já começam, é um fantasma para eles. Eles ficam tudo apavorados. E aí não vem discutir conosco a questão da formação do Estado, o papel que o Estado Nacional tem no nosso meio. Por que o Estado é concentrado desse jeito e não desconcentrado? Por que nós temos um exemplo como a Suíça, por exemplo, para nós, com as autonomias locais, com prefeitos contratados, etc, etc, nem eleitos eles são, né? Tudo isso vem à tona para criminalizar nós, os cidadãos comuns que montamos um movimento para questionar o Estado brasileiro sobre o papel que ele deveria ter. Qual é o papel? De dar autonomia aos municípios. Fica lá com Forças Armadas, moeda, representação internacional e mais uma outra coisa. E deixa o resto para nós aqui. Cada cidade sabe o que ela quer, o que precisa. Mas eu preciso fazer uma obra que vai bilhões. Bom, espera um pouco, arrecada o dinheiro, guarda no cofre e vê regional quem vai ser, né? Barragem de Botuverá, por exemplo. Não faz sentido eu ir lá para Brasília pedir dinheiro para fazer um negócio que atinge Botuverá, Brusque e Itajaí. Concordo contigo, é isso aí. Nós devíamos ter esse dinheiro em não caixa. Precisava nem ir para lá, tinha que ficar direto aqui, ó. Quanto é que vai custar a barragem? 100 milhões? Que já fica 100 milhões aqui. É direito nosso. Exatamente. Mas hoje não é direito nosso. Hoje na Constituição o direito nosso é mandar o dinheiro para Brasília e eles lá decidem o que é melhor. E aí vem o toma lá da cá, Adirley, que é outro problema. O que acontece? Vai o André, vai o prefeito de Botuverá lá, o Witkowski, vai o prefeito de Itajaí, que eu não me lembro o nome do cara, vão lá para Brasília e dizem assim, nós temos essa barragem que nós precisamos fazer. Vem um deputado qualquer, atravessa no meio e diz, não, beleza, eu vou arrumar essa grana nós arrumamos. Mas dá para te contratar a empresa tal? Dá para te fazer um edital que mais ou menos entre aí? Aí você começa com a corrupção toda, onde, no mínimo, 30% do valor da obra vai para esses agregados para aprovar o valor que a gente precisava. Então, as pessoas têm na cabeça, acham e acreditam que o movimento pode ser uma esperança, se não para separar, mas pelo menos para questionar o sistema e ganhar mais autonomia. Hoje nós estamos com uma varinha que ela está 100% virada para cá. Tudo concentrado lá. O movimento é essa varinha que pega ela daqui e bota ela 100% para cá. Nós queremos separação. Quem sabe um dia nós podemos sentar na mesa e dizer, não, vamos ter um federalismo de verdade. Dê autonomia para os estados. Deixa esse pessoal gerir os seus destinos lá, cara. Pode errar, pode dar cabeçada, mas vai dar certo. No final, cada um tem que achar uma solução. Quando a água bate na bunda, todo mundo sai e corre atrás, né? É isso aí. Eu agradeço ao Celso Deutscher, que veio aqui falar sobre esse tema tão polêmico e que foi
revitalizado, digamos assim, porque estava um pouco esquecido, né? Vamos ser sinceros, viu, Celso? Não é esquecido de lei. Tava. Você já foi mais atuante. Eu quero te cobrar aqui agora, ao vivo. É que eu não sou mais presidente. Eu quero cobrar de você. Você já foi mais atuante. Eu quero a resposta dos meus amigos de bancada aqui. Estou errado, Rodrigo Santos? Não, tá correto. Estou correto. É por isso que eu perguntei. Estou errado, Valdomiro? Pode ser atuante, mas não abandonou a causa. Não abandonou, mas a causa nunca. A causa mas eu acredito que é o seguinte. O Celso tinha recuado, ele deu um recuozinho. Eu não vejo como recuo, eu vejo como um ajuste das velas. Isso, coisa linda. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Claro. Até hoje de lei, eu levei 49 processos. Ganhei 48 e tenho um rodando lá ainda. Está lá no STF. Sobre separatismo. Sobre questão separatista. Claro, eles não me processam por eu querer separar o país. Porque o Celso é racista, porque quer separar o Sul. Mas não me diz que raça é que eu estou discriminando, né? Por isso que eu perguntei, qual é o grande fator que predomina, e para mim está muito claro isso, pela voz do governador. O fator é econômico, é político. Econômico, é político. Econômico. É representatividade. Só isso. E ele foi muito feliz, o Jorginho, quando ele disse o seguinte: não tinha problema nenhum se o recurso estivesse chegando nos estados mais pobres e estivesse resolvendo. O problema é que não está resolvendo. Não. O problema é esse, que não está resolvendo. Então, nesse aspecto, foi... Não, e só para responder a tua pergunta também de lei, veja, nós temos que tomar certos cuidados hoje. Nós temos uma justiça aí que está com sérios problemas, digamos assim, que eu não vou botar minha cara a tapa aí para levar mais 100 processos. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado para isso tudo. Então vamos se lançar candidato a senador ou a deputado federal, porque é lá que se faz essa mudança. E o movimento também tomou uma decisão há 4 anos atrás, na verdade 6 anos atrás, de que ele ia trabalhar institucionalmente esses órgãos, essas instituições, os deputados. Hoje, por exemplo, nós temos deputados que nos defendem e que defendem causas pontuais nossas. O Gilson Marques é um deles, está lá no Congresso Nacional, é um dos caras que mais nos defende, e defende causas bem pontuais nossas, assim, questão de federalismo, questão de autonomia, questão de autodeterminação. Então, nós temos que ter inteligência também para chegar nesse público, não só no povão, mas chegar nesse público que decide alguma coisa. Outro dia eu fui visitar o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, só para te dar uma ideia. Estava entrando, as pessoas lá, todos me conhecem, Veio um desembargador e disse: e aí, como é que está o nosso movimento? Eu olhei para ele e digo: puta merda, que é um Rubik aqui, Como é que está o nosso movimento? Um desembargador chegar para ti e dizer isso é uma coisa que te deixa feliz, entender? Pô, o cara... Mas não andei mais 3 passos, veio outro. Outro desembargador? Sim. Diz ele: quando é que nós vamos passar uma régua ali em cima? O cara disse dessa forma: quando é que nós vamos passar uma régua ali em cima? Mas teve algum deputado federal que chegou para ver: ô Celso, quando é que nós vamos passar a régua lá? Isso ninguém, né? Não. O Gilson faz isso de vez em quando. Está na hora de nós passar não é régua, ele diz outra coisa. Mas lá. Tem que falar lá na tribuna, isso. Ele faz um trabalho muito bom para nós. Porque tem a imunidade para qualquer coisa. Falar na tribuna. Bem que hoje, não sei, cara, eu tenho muito, sinceramente, de lei, é uma época que eu tô com medo. Faz 33 anos que eu tô no movimento, que eu sou um dos fundadores, e hoje eu tenho, tu vê, há 33 anos atrás eu não tinha tanto medo como eu tenho hoje. Tá, então eu tô certo quando eu falei que você estava afastado, que você estava... E botar a tua família toda no pau. Eu tenho uma família que eu tenho que ajudar a sustentar com a minha esposa lá. Sim. Eu tenho uma série de pessoas que dependem de mim também, do meu trabalho. Para os caras virem te queimar de uma maneira tal que nunca mais tu vai ser um morto andando na rua, cara. Mas aqui, quando a gente fala em separatismo, o catarinense, o paranaense, o rio-grandense, nós estamos falando mais em autonomia mesmo. É o que os estados possam ter mais. Não é só aqui, é também no Brasil uma inteiro. espécie de grito de alerta de buscar mais autonomia do governo central. É preciso. Não é questão de deixar de ser brasileiro. Eu vejo como autonomia. São vários os movimentos que tem no mundo. Vários. Sim. Vários. Aqueles mais conhecidos. No Brasil nós temos 16. Só no Brasil, imagina. E como é que foi o movimento Farroupilha? De 1835 a 45, foram 10 anos. 49. Qual foi o movimento Farroupilha?
O movimento Farroupilha foi em cima dos impostos do Shark. Então foi um movimento político-econômico. Não foi um movimento de raça, de religião. Não. Porque um é Grêmio, outro é Internacional, não é isso. São questões econômicas, de justiça econômica para quem trabalha, para quem gera riqueza. E até, Derlei, para os próprios imigrantes que estão aqui. Tira o pessoal aqui, da Bahia, tira o pessoal do Pará, etc., que trabalha nas ZEM, vê se não fecha as ZEM. Quem está aqui já é catarinense, já é brusquense. Sim, mas eu digo assim, como é que nós poderíamos ser contra se essas pessoas que, claro, em todo lugar tem gente que não presta, tá? Aqui também tem, né? Como nós podemos ser contra os imigrantes se eles hoje nos dão o maior suporte, por exemplo, na indústria, no comércio, etc., etc., essas pessoas estão aqui. Eu sou migrante, tu também é. Não, mas teus eu acho que também foram, esse não é uma questão a ser levantada. Essa questão religiosa e étnica, essa não é a questão. Mas essa é uma acusação que eles fazem, tem que ser não, mas aí de quem é contra sempre vai jogar isso como forma de desestabilizar o movimento ou de menosprezar o movimento. O movimento é político-econômico. O movimento tem que ser político-econômico para se buscar autonomia do Estado, não porque o cara nasceu no Mato Grosso, veio morar aqui, ó, porque ele nasceu em Manaus, não tem problema nenhum. Se for gente séria e se estiver ajudando, como estão muitos, né? A maioria deles estão ajudando, a gente tem que receber bem. Ô, Celso, tempo é nosso... Só para fechar a enquete, 91% a favor. E 9%. Senhor. Quantos votaram ali? 68. Legal. Isso porque a gente começou bem tarde, né? Bem tarde. Bem tardezinha, né? Mas é um... Celso, obrigado. Deixa uma enquete no ar aí para nós. Vamos fazer assim. Vamos falar mais sobre esse assunto. Tá bom. Eu vou convidar o governador Jorginho Melo para vir aqui. Opa. Vamos convidar ele ou fazer por online com a gente. Já fiz o meio campo aí. Já fiz o meio campo com alguém que esteve aqui segunda-feira já. Queres um dia entrevistar o Gilson Marques? Eu consigo através do bate-papo. Primeiro nós vamos falar com o Jorginho Melo, que foi o cara que começou o movimento de novo. Reacendeu o movimento. Reacendeu o movimento. Um abraço, Celso. Valeu.